Muito bom dia a todos e todas. Mais uma reflexão atemporal. Eu quero retomar nesse final de ano algumas coisas já ditas e acrescentar alguma coisa que acho que não cheguei a dizer. A gente aprende todo dia, não é? Eu tive a sorte, a circunstância favorável, de ter grandes mestres. Na educação, o Paulo Freire, na Unicamp, ainda na Unicamp, o Rubem Alves e tantos outros grandes mestres que me ensinaram muito. E através deles eu venho fazendo, costurando as minhas ideias. E outros mais recentes que vão surgindo, tanto na música, né? O Raul Seixas, o Lulu Santos, e tanta gente que fala de uma certa heresia. É preciso conhecer o lado oposto das coisas, para a gente conhecer as coisas. Eu já disse aqui que uma costureira boa olha o pano pelo avesso. Nós olhamos a vez só pela frente, não conhecemos bem o pano. No computador, o hard é a parte física. Muitas vezes o computador não está funcionando, logo a gente pensa, será a parte física? Leva lá no, no laboratório, na oficina, e ficam mexendo, troca uma peça, troca outra. Na verdade, o problema não está ali, muitas vezes, no hardware. É no soft. O programa está pesado, não é compatível com o computador e cria alguns problemas. O problema é a gente pensar, a questão é a gente pensar que o soft é criado pelo hard. Não, são de origem diferente. Assim como a inteligência, o pensamento, o psiquismo, não vem do cérebro, supõe um cérebro funcionando, que é o hardware, mas vem da cultura, vem do jeito de viver que a gente tenha. Então é preciso pensar onde se originam as coisas. E hoje eu falo de um livro aqui, bastante interessante, que essa semana me chegou. O Corpo Fala. É bem dentro da psicanálise, coisa que eu venho estudando e praticando. Né? É preciso aprender a ouvir o corpo. O corpo fala. O corpo é a grande razão, diz o Nietzsche. Aqui é a pequena razão, que a própria razão desconhece. Então não é só o coração, é o corpo todo. Se a gente aprende a ouvir o corpo que fala, que grita, que diz, a gente aprende melhor a viver. Se a gente não liga para o corpo estar falando, a gente coloca tudo na base de que é só a razão de cima, a pequena razão, a gente não chega a lugar nenhum. Então o que eu quero falar é exatamente isto. Na psicanálise, a gente fala que a fala é o instrumento principal da análise, da psicanálise. Mas, na verdade, é a fala do corpo. Né? Quando a pessoa está falando com a gente, lá do psicanalista, está verbalizando, está fazendo uma fala filtrada, a fala que interessa, que deixa a gente bem na fita. Quase sempre esconde aspectos que são fundamentais. Então a gente observa a fala e tenta analisar o franzir da testa, a rouquidão, uma tosse intermitente, o franzir, o balançar das mãos ou da cabeça enquanto fala. Isso tudo são linguagens. É preciso escutar, ver e escutar o que o corpo está falando. Muito mais do que a boca está falando, porque a boca é a fala filtrada, é a fala que a gente quer aparecer bem na fita. Então a gente acaba inconscientemente escondendo aspectos que levaria a uma cura. Então eu estou fazendo essa mistura entre o comportamento do computador e do nosso psique, do nosso corpo. É preciso saber que são de origem diferente, o soft e o hardware. O psiquismo não vem do cérebro. O Karl Marx mesmo chega a dizer, não se pode dizer que do mesmo jeito que o fígado produz bilis, que o cérebro produz inteligência. Não. A inteligência não vem do cérebro. Supõe um cérebro para funcionar. Mas ela vem das relações sociais, vem dos embates, do trabalho que a gente exerce na vida, desde criança, vai desenvolvendo a consciência, vai desenvolvendo a inteligência. Muitas vezes a gente impede a pessoa de desenvolver sua inteligência. E aí depois diz que ela não é inteligente. Então o papel dos pais, dos professores, é facilitar, é criar condições para que a inteligência, a consciência e tudo que é o psiquismo possa desenvolver. Na melhor das intenções, nós ajudamos demais e com isso prejudicamos o desenvolvimento daquele soft, daquele mundo das ideias, daquele mundo que
faz que a pessoa seja diferenciada dos animais, né? Os animais não têm muito claro noção de temporalidade, não tem muito claro, não tem nada claro sobre a questão de parentesco, nada, não tem utopias futuras, não tem sonhos. O ser humano se diferencia, ele não é só razão, ele é a razão do corpo todo que tem que ser ouvido. Ele tem utopias, sonhos, ideais. E na passagem de ano agora a gente tem que pensar nisto. O que fizemos, o que não fizemos, por que não fizemos, o que a gente imagina fazer, sabendo da dificuldade, no ano que vai se iniciar. E outra coisa que a psicologia veio trazer, a psicanálise, é a ideia do inconsciente. Nós temos uma casquinha aqui que nós chamamos de consciente, onde está o livre-arbítrio. E tanta gente dá supervalorização ao livre-arbítrio. Há quem negue, há quem afirme e há quem relativize. Eu relativizo a força do livre-arbítrio, porque é a descoberta do inconsciente, que é muito mais poderoso, é um detonador de comportamento, de fala, de atitude, que nós não queríamos falar nem fazer e fazemos. Então temos que escutar bem a força do inconsciente, que não é uma coisa, não tem uma localização no nosso corpo, é o próprio corpo, é a morada do inconsciente, que começa como inconsciente coletivo e é absorvido na consciência, no inconsciente de cada um, fazendo a inconsciência individual também a consciência. Então, que a gente possa pensar nisto, né? É preciso ouvir o corpo, olhar o corpo, dar razão ao corpo em muitas coisas que ele fala, porque o corpo tem razão que a própria razão desconhece. Não é só o coração que tem razão, o corpo todo tem razão que a própria razão desconhece. Ouçamos o nosso corpo, olhemos para o que ele está dizendo, e com isso a gente envelhece menos, adoece menos, cura mais fácil e chegamos a uma idade ainda em pleno voo, como costuma dizer. É preciso estar atento ao que o corpo está falando e mostrando. Isso é muito importante. É isso que eu trago no dia de hoje para a gente refletir, não é? Ouvir e ver a voz do corpo, que é a grande razão. Que a gente possa ter um 2026 com esta consciência, que não somos apenas uma pequena consciência chamada racionalidade, nem uma afetividade que é também o infantilismo, mas que possa cruzar essas duas coisas e ver que elas têm destinações diferentes e origem diferente, o soft e o hardware. Muito obrigado e tenhamos um bom dia.